Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, comentando tudo sobre o Palmeiras, que tem um jogo amanhã muito importante, né? Primeiro jogo de ida contra o Novo Horizontino do Campeonato Paulista, a final. Vai falar um pouquinho aqui sobre o reforço milionário, né? Que chegou aí no Verdão. Vai falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, desfalques, titulares e muito mais para esse jogão. Então assista ao final e não perca nada. Sem mais enrolações, galera, fica aí com o vídeo. O que aconteceu nessa terça-feira? Teve encontro dos treinadores finalistas do Paulistão na sede da Federação Paulista de Futebol. E o repórter Marcelo Basejo acompanhou tudo por lá e traz agora as notícias. Boa noite, Marcelo. É isso, Michele, tá chegando a hora, o Palmeiras se prepara para o jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista, que vai acontecer na Arena Crefisa Barueri. E o técnico Abel Ferreira, que já demonstrou em alguns momentos insatisfação pelo fato de seu time não poder jogar em seu estádio, falou um pouquinho sobre essa questão. Vamos conferir palavras do treinador alviverde. E a verdade é que em Barueri o sintético é novo, é espetacular, a bola não salta, a bola rola, é rápido. Portanto, eu acho que estão reunidas todas as condições para um bom espetáculo. De fato, o Palmeiras tem tido um excelente desempenho no estádio neste ano. Abel Ferreira contente com a superfície, contente com o estado do gramado, então a tendência é que não haja qualquer tipo de implicância para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, pelo menos por parte do Palmeiras, viu, amigos? Bom, mas se tiver implicância, Miller e Xerifão, o nome da arena é Arena Crefisa Barueri. Você acha que o técnico Abel Ferreira, em sua consciência, vai criticar a Arena Crefisa Barueri? O Abel, ele é muito inteligente, ele sabe utilizar as palavras e sabe tentar capitalizar, tirar foco às vezes do time, né? Fosse ele técnico, adversário, não tivesse trabalhado com o Palmeiras, ele seria o primeiro a reclamar que a grama não é a grama natural, né? Já para colocar a lenha na fogueira. Mas, obviamente, em termos de gramado sintético, a gente sabe que a grama sintética, tanto do Allianz, que está sendo colocada, jogador, e também a lá de Barueri, é de qualidade, e o Novo Horizontino vai ter que penar para tentar fazer alguma coisa. O Palmeiras, para mim, resolve já na próxima quarta-feira. Acho que o Palmeiras resolve a final já amanhã, viu, Miller? Todo time, Michele Garrafa, que vem jogar no Allianz Parque ou na Arena Barueri, sem dúvida nenhuma, terá dificuldade, porque grama sintética, a bola corre diferente, né? Os movimentos, o giro é totalmente diferente. Então o jogador tem que se adaptar àquela grama sintética quando não está acostumado. E o Palmeiras sabe tirar proveito disso perfeitamente. O time do Abel é um timaço, é um favorito ao título paulista e para mim também. Já liquida a fatura na quarta-feira. Quanto? Para mim 3-0 Palmeiras. Eu acho 2-0 Palmeiras, o Segarra. Tô fechado com o jogador, 3-0 Palmeiras. Bom, o Marcelo Basejo separou mais uma declaração do técnico Abel Ferreira pra gente. O que ele tá achando de fazer a final em Barueri, Marcelo? Olha, Michele, tem muita coisa envolvendo essa final do Campeonato Paulista, né? O técnico Abel Ferreira também ficou um pouco ressabiado com as críticas que ele tem recebido desde a final da Libertadores, né? Com a perda do título do Palmeiras, também com as escolhas, né? Muita gente acreditava que o John Arias já começaria a ser titular rapidamente após o alto investimento do Palmeiras para adquirir o jogador, mas por enquanto ele vem escolhendo o Maurício que inclusive foi às redes na semifinal. E ele também comentou um pouco sobre essas críticas, muitas vezes exacerbadas aos olhos dele, em relação ao seu trabalho. Vamos ver mais uma sonora do Abel Ferreira. Se eu te mostrasse as minhas costas, ias ver quantas cicatrizes eu tenho aqui das críticas que já me fizeram, mas faz parte. Portanto, procuramos estar equilibrados. Já te disse, não são as derrotas nem as vitórias que me definem, é aquilo em que eu acredito, é no nosso esforço, é no nosso trabalho. Tá aí o Abel Ferreira, que por enquanto não tem ligado muito para as críticas e mantém a convicção no seu trabalho, chegando aí a mais uma final. Ele, desde que chegou ao Palmeiras, nunca deixou de disputar uma final de Campeonato Paulista, viu, amigos? Muita gente questionava
e questiona o Maurício. O Maurício fez gol, hein, gente? E o Abel disse, quando o Arias chegou, que o Arias teria que conquistar o espaço nesse elenco. Todo mundo falava assim, não, ele já chega e já vai ser titular, que já estava inclusive com ritmo de jogo. O que você acha disso, Miller? O Arias já deveria ser titular, ele tem que conquistar o espaço aos poucos. Está certo o Abel manter o Maurício? Michele, todo mundo sabe que o Arias ele veio contratado para ser titular, até porque pelo preço, né? Pelo preço, então isso é questão de tempo. Agora, é claro que o Maurício está em ritmo de jogo, tem a confiança do treinador, né? Dá para jogar os dois também, né? Tanto o Maurício quanto o Arias juntos ali. Tem o Alan pelo lado esquerdo, pelo lado direito, que faz a diferença na individualidade. Mas, como o campeonato é longo, a temporada é desgastante, com certeza o Arias daqui a pouco vai se entrosar com seus novos companheiros e vai seguir como titular. Mas se os dois jogarem junto, Maurício e Arias, sai quem? Aí sai o Alan. Exatamente. Sai o garoto Alan. Tá. Assim, eu fui um dos defensores que já para a decisão, né, para o jogo do final de semana contra o São Paulo, o Arias deveria começar jogando. Mas futebol, você sabe como é que é. O Maurício é quem faz o gol. Futebol é resultado, Michel. Né? O Abel fez uma aposta e a gente tem que se render à aposta dele, deu certo. Então ele vai achar o momento ideal, Miller, para que o Arias possa entrar na equipe. Tivesse o Palmeiras não se classificado, estava todo mundo aqui falando hoje. Contestando, né? Porque não começou com o Arias. Enfim, aí é a convicção do treinador. Tá. E nessa convicção o Abel estava certo, deu certo, o Maurício jogou bem, não que viesse jogando mal, mas é que o Arias é um jogador que chega para ser titular e agora ele está mantido no time, é questão de tempo para o Arias, no meu entendimento, se tornar titular desse time. Ô Miller, e o Novo Horizontino tem o Rômulo, que é jogador do Palmeiras e tá lá, e o Novo Horizontino teria que pagar R$1 milhão caso queira que o Rômulo atue. Por partida, né? Por partida. Então seriam R$2 milhões se forem nas duas partidas. E o Rômulo é importante, ele tem já 5 gols, ele é o vice-artilheiro da equipe. Você acha que o Novo Horizontino deveria pagar esse dinheiro? Deveria, porque o Rômulo, ele conhece, né, o seu habitat, é um time que ele já tinha jogado antes, veio pro Palmeiras, não deu certo e voltou. E ele está jogando muito bem, né? Ele é um jogador decisivo, ele tem muito entrosamento com seus companheiros e um jogador assim que não tem um reserva à altura. Por isso, eu acho que o Di Biagi, que é o presidente, que é o dono do Novo Horizontino, poderia fazer esse sacrifício, que seria válido, porque o garoto é bom jogador. Mas 2 milhões é muito dinheiro. É um reforço, é quase um reforço para a sequência da temporada. Concordo com tudo que o Miller disse, que tecnicamente a saída do Rômulo deixa o Novo Horizontino mais fragilizado. É um time dentro das suas limitações. Agora, o Palmeiras está coberto de razão quando não abre mão dessa multa. Até porque, né, já que a lei permite isso, o Palmeiras é quem paga 80% dos salários do jogador. Sim. Né? Pô, eu pago 80 quilos de alcatra pro cara, você vai lá me tirar um título? Então o Palmeiras está coberto de razão de seguir à risca o contrato e cabe ao Novo Horizontino, talvez arrumar algum parceiro aí para tentar segurar essa onda, mas não é fácil e isso é ponto positivo para o Palmeiras. O Novo Horizontino, que não é favorito, sem o Rômulo, ele fica mais suscetível, perde muito, fica muito mais fragilizado para enfrentar o favoritíssimo Palmeiras. Tá certo. Bom, seguinte, Danilo, quem também tem questões de elenco, quem escalar, quem não escalar, é o principal rival do Flamengo hoje, o Palmeiras, que é o contrário do Flamengo. Não demite o técnico nunca, tá lá o Abel há 5 anos, tem crise, torcida tá contra, mas ele continua lá e vai ficando e vai ganhando. Só que agora o Maurício tá jogando bem. E aí? É Maurício ou Arias? Nessa comparação do Palmeiras e Flamengo é bacana que são dois modelos bem distintos e os dois conseguem vencer de formas diferentes, né? Claro, o Palmeiras já não faz 2 anos, mas olhando a fotografia maior, eles vencem com modelos diferentes. Sobre a escalação do Palmeiras em si, eu acho que o Maurício jogou muito bem contra o São Paulo. Fez um papel importante e ajudou na composição do meio, mas não dá pra gente não analisar também o outro lado, o adversário. São Paulo estava sem seu principal jogador, não o principal porque o Marcos Antônio acho que é um pouco mais, mas um dos principais jogadores que é o Danielzinho. Então, obviamente que isso ajudou também para o Maurício poder desempenhar um melhor papel. Acho que nesse mundo que a gente toma decisões um jogo atrás do outro, pode pesar. Mas se você for olhar, o Arias ainda entrega mais para o time do que o Maurício. A questão é que você pode usar de outras formas. Contra o São Paulo, quem saiu para o Arias entrar é o Alan. Então vai caber ao Abel entender o que cada jogo vai pedir e o que cada jogador pode entregar de acordo ali
com as características do adversário até. Eu acho que esse é um ponto que o Abel vai ter que mostrar, entender a leitura do jogo e usar os jogadores de acordo com o que vai colocar pela frente. Então não adianta colocar o mesmo time que venceu o São Paulo para vencer o Novo Horizontino e depois para jogar contra o Flamengo lá na frente, contra o Fluminense. Embora ele tenha adotado essa repetição de elenco titular. Eu acho que ele vai começar a rodar agora, porque vai ter uma hora que os jogadores vão cansar. Então é legal pelo fato do Arias ter essa versatilidade. Eventualmente até pela esquerda ele pode jogar, né? Pode mudar um pouco o jeito. O Flaco Lopes, que tem feito gols importantes, mas começa a ter um pouquinho de questionamento em relação a prender a bola, reclamar demais. O Arias pode fazer esse papel que o Flaco faz também. Então o Arias é um cara super versátil. Eu acho que é a famosa... São expressões que a gente se acostuma a usar. Eu, particularmente, tento não usar, Tirone, que é a dor de cabeça boa. Baita expressão chata. Gosto. Mas a dor de cabeça boa do Abel Problema Ferreira. bom para resolver. Ô, Arnaldo, eu queria que você sentasse, respirasse fundo, porque eu vou dar uma informação muito importante para você. E, por favor, não reaja de maneira Felipe intempestiva. Luiz é o novo técnico de São Paulo. Não reaja de maneira intempestiva. Mas é o seguinte, Arnaldo, prepare-se. Está definido o árbitro do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Matheus Delgado Candansan vai apitar o primeiro jogo. Abraço, satisfação. Para Palmeiras e Novo Horizontino pode apitar qualquer um. Verdade. O questão se fosse Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo, né? Vamos combinar, aí deu tudo certo para a federação. Ela pode colocar quem ela quiser, né? Acho um árbitro ruim em todos os aspectos, muito mais intervencionista do que o razoável. E para mim agora a dificuldade é quem vai apitar o Fla-Flu no domingo, o Grenal, o Cruzeiro e Atlético. Palmeiras e Novo Horizontino pode apitar qualquer um de nós. Vamos combinar, né? É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Não é uma rivalidade, não é uma dificuldade, não é. Você lembra quem apitou, por exemplo, Palmeiras e Água Santa? Ninguém lembra. Não. Agora você lembra quem apitou. apitou Acho que a Edna apitou um deles, né? Passado. Que eu me lembre. Então, a final paulista ficou esvaziada. É assim, o futebol é como ele é, né? Das finais dos estaduais foi a mais esvaziada. Nós temos um favorito, claro, um bravo time que foi uma surpresa no campeonato todo, Novo Horizontino. Eu estava vendo um post do meu amigo Cristiano Munari, que é ótimo, gaúcho, ele falou, quem teve essa ideia de ter 2 Flamengos e Madureiras e um Fla-Flu apenas? Quem teve a ideia de ter um Palmeiras e São Paulo e 2 Palmeiras e Novo Horizontino? Às vezes acontece, né, na fórmula maluca dos estaduais, mas de fato é que o estadual perdeu. Até nisso, cara, tanto faz a escala, Tirone, sinceramente. Eu sei que são 18 pessoas envolvidas. E sei também que na tutela, no comando do Lustó, o argentino, que é o chefe de arbitragem da Federação Paulista, o VAR não vai intervir muito. Então, boa sorte aí, o Candansan ganhou o presente de apitar um jogo fácil. Que ele não se complique, né, cara? Porque é um jogo simples de apitar, né? Agora, vem amanhã, o Novo Horizontino e Barueri vence o Palmeiras por 1-0. Aí eu quero ver o jogo de domingo, quem vai apitar. A outra final que o Água Santa venceu o primeiro jogo foi a Edna que apitou. No segundo foi o Klaus. No segundo foi o Klaus. Isso. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vou falar um pouquinho sobre esse vídeo, porque o Palmeiras, ele vem forte aí, né? Pra tentar já decidir no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, porque o primeiro jogo é em casa, né? Então vai ser na Arena Barueri, ainda não vai ser no Allianz Parque, né? Porque o tratamento ali não ficou a tempo do gramado, né? Então, provavelmente, os torcedores vão ser menor, né? Mas, mesmo assim, vai comparecer bastante gente lá, né, para assistir esse jogo. O Palmeiras tem tudo para conquistar mais um título, né? Porque vai pegar um time consideravelmente muito mais fraco do que o Palmeiras, né? E também não é um dos 3 rivais que tem aí, né? Competindo com ele de igual para igual, né? Que é o São Paulo, Santos e Corinthians. Ainda vem por baixo Mirassol, Bragantino. Então, o Novo Horizontino ainda está abaixo desse, né? Então, a chance aí de
o Palmeiras já ganha ser campeão. Primeiro jogo aí aplicando 3, 4, é muito grande frente ao Novo Horizontino. Mas é isso, pé no chão, né? Porque o jogo não vai ser nada fácil. O Horizontino teve a melhor campanha aí, inclusive até ganhou do Palmeiras de 4-0 durante o campeonato. Mas é isso, foi outra fase e agora a fase final é totalmente diferente. Dê sua opinião aqui pra gente, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.